Paz do Senhor, meus irmãos. Bom dia. Estou aqui no trabalho, como sempre. Estamos aí no segundo vídeo dessa maratona dos 5 vídeos, né? Que se propôs a fazer. E desde já compartilhando com os irmãos, né? Toda vez que a gente se propõe a fazer algo para Deus, ou alguma mudança, né? Para dar espaço para o Espírito Santo em nós, ou agir através de nós, sempre vai ter oposição no nível espiritual, né? No vídeo que eu gravei, vídeo passado, saí do trabalho aqui e no caminho de casa sofri um acidente. Um homem bêbado entrou na contramão e bateu de frente comigo. Eu nunca tinha sofrido acidente, e esse foi um acidente, irmão, ao meu ver foi terrível, né? Acabou com a frente do meu carro lá. E aí quando eu saí para falar lá com o cara lá que estava dirigindo, ele estava totalmente bêbado, nem aguentava falar direito. E eu cheguei em casa com o coração cheio, tava com um misto de sentimentos, tava chateado, tava com raiva, tava com um monte de coisa, olhando pro carro. E aí eu pensei, antes de eu subir eu tenho que deixar esse sentimento aqui, porque tem pessoas lá em cima que não tem nada a ver. Subi com esse pensamento as escadas. Quando eu abri a porta, eu vi meus filhos, meus gêmeos, e aí eles vieram engateando, me agarraram. Foi aquela festa por me ver. E o Espírito Santo falou no meu coração, porque é só o Espírito Santo para fazer a gente ver a realidade, né? Ainda mais dentro desses contextos, dentro dessas situações. E aí ele falou comigo no meu coração: dá graça que você está tendo a oportunidade de abraçar teus filhos, né? E de se manter provedor da sua casa, porque o acidente foi sério, irmão. E eu saí do acidente sem nenhum arranhão, mas eu cheguei em casa e não conseguia ver e perceber essa questão. E aí eu cheguei em casa sem nenhum arranhão, sem nenhum problema. O Espírito Santo me fez entender que eu poderia estar no hospital, né? Ou de repente minha família poderia estar tendo uma notícia pior ainda, né? Mas eu glorifico a Deus, porque em tudo nós aprendemos que temos que dar graça. A situação foi uma situação ruim, não tem como falar que foi boa, mas eu pude ver, e o Senhor mostrou mais uma vez a fidelidade, não só a fidelidade, mas o amor, o zelo dele pela minha vida. E é o que ele tem mostrado, ele tem mostrado para nós a cada novo dia o amor e o zelo dele que ele tem por nós, né? Só que o problema é esse, a gente nunca consegue ver isso, a gente consegue ver só os problemas, as adversidades. Enfim, no livro de Lucas, né, está relatado que Jesus traz algumas parábolas e ele traz uma palavra da dracma perdida. E aí ele vai falar que uma mulher ganha 10 dracmas do seu noivo, né, e ela acaba perdendo essas dracmas. A gente sabe que para que o casamento fosse celebrado, essa noiva ela tinha que estar com as dracmas intactas, né? E aí ela perde, fica desesperada. E aí Jesus diz que ela vai, arruma a casa e acha a dracma. Quem na verdade que vai arrumar a casa, né? As mulheres, principalmente. Quem é da mulher que vai arrumar a casa e primeiro não desarruma, não é verdade? Para a gente fazer uma limpeza completa dentro de casa, uma faxina dentro de casa, a gente primeiro tem que tirar o sofá do lugar, reco do lugar, cama do lugar, armário. A gente faz primeiro uma bagunça para depois arrumar essa casa, para essa casa ficar com uma arrumação perfeita. Na verdade, para que a gente arrume a nossa casa espiritual, né, a gente precisa tirar coisas do lugar. E isso é inevitável. O problema é que muitas das vezes, para a gente tomar essa atitude, né, de fazer arrumação dentro da nossa casa, a gente precisa tirar pessoas
às vezes trazer pessoas, sair, deixar de ir ou de estar em lugares, ou voltar para lugares, porque é assim que Deus faz. Porque uma mudança, ela sempre vai impactar, vai nos impactar, ela sempre vai nos confrontar, porque nós sempre vamos fazer alguma coisa que nos tira da zona de conforto, nos tira da nossa tranquilidade. Essa é a verdade. Mas é preciso a gente fazer essa arrumação em algum tempo da nossa vida, para que a gente consiga restituir essa nossa dracma. Porque sem a dracma, sem o zelo, sem a fidelidade, sem a santidade ao Senhor, o casamento não pode ser celebrado. Ou seja, o céu não pode ser conquistado. Você lembra que o Senhor disse? Que o céu ele é tomado à força. Mas eu vejo algo interessante nessa passagem. Eu vejo a mulher como a igreja e a dracma como os crentes. Quantos de nós, ou a gente vê aí hoje em dia, quantas pessoas se perdendo dentro da casa, né? Antigamente a gente via que os crentes se afastavam, se desviavam, ia dar uma voltinha lá fora e saía mesmo da igreja. Alguns pela misericórdia voltam, né? Mas trazendo em seus corpos a marca dessa loucura. Alguns com feridas irreparáveis, percas irreparáveis na vida, mas tiveram o privilégio de voltar. Outros nem têm esse privilégio. Mas hoje em dia a estratégia do inimigo é: se perca dentro da casa. Hoje as pessoas estão vivendo o adultério, o roubo, o furto, a mentira. Pessoas vivendo nas drogas, na bebida, tudo isso dentro da casa. Se acostumaram. Vão para o culto, levantam a mão, glorificam a Deus, cantam louvores, mas saindo dali são totalmente diferentes. São duas pessoas, é um teatro, se tornou um teatro. Eu lembro de Deus falando com Joel: fala a esse povo que eu não quero que eles entrem na minha presença dessa forma. Eu não quero que eles entrem no templo e não raspem sua cabeça. Eu não quero que eles rasguem as suas vestes. Eu não quero que eles gritem. Eu quero que eles rasguem o coração. Porque enquanto eles estão fazendo isso, rasgando as suas vestes, raspando a sua cabeça, gritando, eu vejo que depois que eles saem daqui, eles vivem uma vida de iniquidade, uma vida de prostituição espiritual. Mas diga para eles que eu quero agora que eles rasguem o coração. E não tem como, irmão, você viver em falsidade rasgando o coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus vai dar recompensa a cada um, segundo as suas obras e segundo aquilo que está no seu coração. Porque é do coração que provém toda a sinceridade. Então que nessa manhã nós venhamos entender que nós precisamos organizar a nossa casa para que possamos desposar com o Senhor. Que nós venhamos entender que o Senhor está lá do céu nos olhando e não quer rituais, e não quer choro, como se diz no literal, né, no popular, lágrimas de crocodilo. Não. Deus quer um coração sincero, um coração que se rasgue. Oh, glória a Deus. Então, que nós venhamos ser confrontados por essa palavra e organizar a nossa casa e colocar tudo nos seus devidos lugares, porque é tempo de mudança. Que o Senhor vos abençoe, irmão. Tenha um excelente dia. Graça e paz.